Dizei e anunciai os grandes louvores da Mãe de Deus. Amados sacerdotes, diácono, filhos da Imaculada, ouvintes desta emissora dedicada à Imaculada Conceição, queridos internautas, povo amado de Deus, presente na nossa catedral dedicada à Imaculada Conceição. Hoje é festa da Diocese, pois a Imaculada é nossa padroeira. É festa desta catedral, onde a Imaculada também preside. Festa na nossa rádio 93.3, a rádio da Imaculada, presente dela para a nossa diocese. A Imaculada Conceição da Virgem Maria é este mistério que neste dia celebramos. Hoje, a Virgem foi concebida no ventre de Santa Ana, sua mãe. Mas que tem isto de mistério? É verdade que toda a vida que brota é um mistério. É verdade que todo feto, desde o primeiro momento de sua existência, seja desejado ou indesejado, esperado ou vindo de surpresa, são ou defeituoso, é já uma vida humana e, portanto, um milagre de Deus, um sorriso de Deus, um presente de Deus, imagem de Deus, apesar dos monstros de hoje, dessa humanidade desalmada e sem Deus, desejarem tanto negar a dignidade da vida humana, do concepto, desde a sua concepção e o seu declínio natural. Repitamos a pergunta: se é assim, se cada concepção neste mundo é um mistério, o que tem de extraordinário a concepção daquela que será a mãe do Cristo Deus? Eis o mistério, eis a novidade, eis o extraordinário. No momento mesmo em que Ana, idosa e estéril, concebeu a Virgem Santa, ela, por ser destinada a ser a mãe do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fora preservada da mancha do pecado original. Em outras palavras, a Virgem Maria, desde o primeiro momento de sua existência no ventre materno, foi preservada daquela marca negativa, daquela solidariedade no mal, daquela situação de fechamento e desarmonia que mancha e fere a nossa natureza humana. Portanto, irmãos, a ela e só a ela o Senhor pode exclamar com as palavras do livro Cântico dos Cânticos, ou Cantares dos Cantares, 4:1-7. Como és bela, minha amada, como és bela. És toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Que o Senhor Deus exclame assim, que a mãe da igreja cante assim, que a humanidade exulte assim. Por isso, dizei e anunciai os grandes louvores da Mãe de Deus. A igreja, desde muito cedo, foi compreendendo sempre mais esse mistério da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Ela, a Virgem preservada do pecado, graças aos mistérios de Cristo, que com sua paixão, morte e ressurreição nos livrou do pecado. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são justificados
gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo. Com efeito, sem Jesus nosso Senhor, sem a cruz redentora que Deus já antevira eternamente, a Virgem seria tão pecadora quanto todo o resto da humanidade. Mas a mesma cruz de Cristo, que nos arrancou da lama do pecado, permitiu que a mãe do Cordeiro Imaculado, pela lama do pecado, fosse tocada. Que grande providência de Deus, que amorosa sabedoria. Nossa Senhora, mais que todos nós, pode e deve cantar as palavras do profeta Isaías. Com grande alegria, rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará no meu Deus, pois me revestiu da justiça e salvação, como a noiva ornada de suas joias. Nossa Senhora, de sorriso escancarado, pode erguer o olhar para o Senhor e exclamar: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Salmo 29, 2. Em Maria, meus irmãos, começou a manifestar-se a vitória de Cristo contra o inimigo da nossa raça humana, o demônio, o desolador, o mentiroso, o sujo, o imundo. Se pensarmos bem, veremos que este mistério deita suas raízes na antiguidade, nos primórdios do sonho de Deus. A primeira leitura do Gênesis nos diz que quando toda a humanidade foi marcada pelo pecado, pelo não a Deus, esse não no qual todos nós nele já nascemos, e que tantas e tantas vezes vamos dizendo e aprofundando, o Senhor prometeu uma inimizade entre Satanás e a mulher, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Porém, inimizade entre ti, diz Deus, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Quanta grandeza em tudo isso! Eis que mistério tão grande, uma queda, uma miséria da humanidade. Todo o caminho de Israel, todo o Antigo Testamento fora um correr para essa promessa, em esperar por esse cumprimento tão santo. Porque desde o início Deus tem um plano, e seu plano é nos enviar o Salvador, de modo que tudo quanto o Pai bendito pensou e sonhou para nós, é pensado em Cristo, em função de Cristo que o fez. Escutemos o apóstolo, que diz: em Cristo Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade. Se Deus tudo pensou para nós em Cristo, e em Cristo nos predestinou, a Igreja crê firmemente que desde o princípio aquela mulher anunciada no paraíso fora predestinada para ser a mãe do que esmaga a serpente, fora marcada para ser a inimiga de Satanás, aquela que não tem nenhuma amizade com o pecado, nenhuma convivência com a descendência da serpente, e tudo isso por graça de Deus em Cristo. Podemos então compreender o modo como Gabriel, o arcanjo, no Evangelho, saúda Maria. Como a chama? Não diz o seu nome Maria, mas chama com um nome novo. Aquele que somente Deus, que sonda os corações,
pode conhecer. Escutemos o anjo, admiremos com as suas palavras. Alegra-te, ó toda agraciada, o Senhor é contigo. Toda agraciada, isto é, toda invadida, inundada pela graça, pelo favor de Deus. Na Virgem Maria não há lugar algum para a desgraça do pecado. Nela, em quem o Santo de Deus, o Cristo Santo Messias, deveria habitar, não pode, não pôde, não poderá nunca haver lugar para o pecado. Desde o primeiro momento da sua existência, a Virgem foi escolhida e predestinada para ser a mãe do Salvador. Não esqueçamos a palavra da Escritura. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos, irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor. É este mistério que celebramos. Se Cristo é o dia, a Virgem é a aurora. Se Ele é o sol, ela é a estrela d'alva. Se Ele é o fruto, ela é a flor bendita. Como é bela a solenidade desse hoje. É a aurora do Santo Natal para o qual estamos caminhando. Aquele que ilumina a noite de Belém do mundo é prenunciado pela luminosidade da Virgem Imaculada. Caríssimos, vivemos num mundo cada vez mais sem graça, um mundo literalmente desgraçado. Isso é, fechado para a graça. Pois bem, nessa realidade sem graça, celebrar a Imaculada Conceição da Mãe de Deus é proclamar a vitória da graça sobre o pecado, é renovar nossa certeza na força que vem da cruz e ressurreição do Senhor, que dissipa as trevas e vence o mal. Ó Maria Santíssima, Virgem Imaculada desde a conceição, intercede por nós, intercede por toda a Igreja, intercede pela humanidade. Que lutemos contra o pecado, do qual tu fostes preservada desde o primeiro momento da existência. Que a força do Cristo Salvador, que não deixou o pecado te atingir, não deixe que o pecado nos vença. Olhe para o Brasil, cada vez mais dilacerado pelo paganismo e pelo relativismo, com um desgoverno vergonhoso e uma corte que não julga mais com justiça, mas com critérios políticos e ideológicos, prendendo e destruindo vidas, exilando e tolhendo liberdades, impondo censura e destruindo a democracia. Livra-nos, ó Mãe, da ditadura da toga e de todos os males. Vós que recebeu da princesa Isabel, de venerável memória, a missão de reinar como rainha do Brasil, protege-nos e nos abençoe sempre, preservando nossa nação da ideologia de gênero que desfigura a candura das nossas crianças, do marxismo cultural, do aborto e do comunismo infernal. Olhe para a Igreja, para o Papa Francisco, para os bispos e sacerdotes, padres. Olhe para o teu povo batizado e livra-nos da apostasia, da falta de fé e do desprezo pela fé em detrimento das novidades que muitos querem introduzir na Igreja através da famigerada e herética teologia ecofeminista da libertação, que está dizimando congregações religiosas, seminários e dioceses. Calque, ó Mãe, a Satanás, especialmente os espíritos religiosos malignos que levam as pessoas a fazerem as coisas de Deus sem Deus.
obedecendo às espessas trevas e não à fecunda luz que vem do céu, das mãos do Criador. Por crer na poderosa intercessão vossa, ó Mãe, podemos cantar, dizei e anunciai os grandes louvores da Mãe de Deus. Ó alegria do mundo, estrela d'alva, nenhuma outra como tu nos guia. És o braço do Deus forte que nos salva, Virgem Maria. És um raio de luz lançado à treva, para aquecer a terra fria. Imensa aurora, a vida em vós se encerra, Virgem Maria. Só o trono de Deus é mais sublime que o teu nome e o teu trono, a luz do eterno dia. Ó Santa Mãe da Paz que nos redime, Virgem Maria. Ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.